Oi pessoal, tudo bem? Voltamos com a nossa terceira aula. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas e que estejam gostando das nossas aulas também. Estou tentando fazer as aulas curtas, mas não está sendo fácil porque os temas, os assuntos são vastos, além do que há vários conceitos e eu tento passar o máximo para vocês. Bom, antes da gente entrar na principal obra, a obra mais lida do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque primeiramente a gente trabalhou metodologia, depois trabalhamos economia e sociedade, também conceitos centrais, que ele vai aplicar nessa obra clássica do início do século XX. Antes da gente começar, já vou passando aqui para o slide, eu vou aumentar, fazer a apresentação de slide que fica melhor. Dessa obra clássica de 1905, influenciada por Benjamin Franklin, com aquela expressão time is money. Antes da gente trabalhar isso, que a gente vai ver em 3 etapas. Primeiramente, o espírito do capitalismo, depois a ética protestante e, por último, a relação entre ética protestante, espírito do capitalismo e Estado. Então a gente precisa entender bem o que são esses conceitos. Mas antes disso, eu gostaria de falar brevemente, pretendo não me alongar. Vou tentar fazer que esse vídeo tenha menos aí de 40 minutos, mas eu fico bastante preocupado com os últimos acontecimentos no nosso país. Vocês viram no fim de semana a manifestação em plena epidemia, em uma pandemia de coronavírus. O número de mortes vai chegar em 7 mil, já ultrapassou 7 mil. Nem estou lendo muito sobre notícias ruins, porque já é difícil enfrentar o isolamento social. E o nosso presidente vai saudar os seus apoiadores, contrariando todos os especialistas, cientistas, e numa guerra ridícula com os governadores, com as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos na rampa do Palácio do Planalto. A distopia está enorme. Depois vocês vejam aí distopia. Isso aí é lamentável. Hoje, na Folha de São Paulo, a manchete foi o ataque do presidente aos jornalistas da Folha de São Paulo. Eu leio Folha de São Paulo, eu leio Estado de São Paulo, eu leio Carta Capital, eu leio vários outros, inclusive. Leiam também, viu, pessoal? Leiam vários veículos de comunicação, não leiam só. E desconfiem daqueles veículos de comunicação que se utilizam de fake news, que se utilizam de subterfúgios, fofoca e tudo mais, só pensando em dinheiro. O bom jornalismo, que não é imprensa marrom, quem não ouviu falar imprensa marrom, depois pesquise. Esse bom jornalismo, ele deve ser um jornalismo plural, que dê voz às várias visões, várias opiniões, mas que apresente os fatos. Um fato é um fato e ponto. Então há alguns que são mais plurais, outros menos, e há alguns que são confiáveis e outros não. Mas não esquecendo, esses veículos de comunicação também são empresas. Empresas são comandadas por pessoas. Pessoas têm seus interesses. E aí a gente sabe que alguns, por exemplo, Carta Capital, Carta Maior, Brasil de Fato, entre outros, tem um viés à esquerda.
enquanto alguns outros têm um viés mais à direita. Eu busco ler todos eles, né? Para partir daí, né, buscar entender a realidade. Mas ela nunca é fácil. Bom, quem buscou entender a realidade foi Weber, os pais da sociologia, né, que por meio de uma metodologia amparada em tipos ideais, né, buscou entender a realidade. O que ele queria entender com essa obra? Por que no Ocidente havia coincidência entre as áreas de expansão do protestantismo puritano e as áreas onde prosperava o capitalismo industrial? Depois da fase mercantilista, séculos XVI e XVII, por que prosperava o capitalismo industrial em algumas regiões do Ocidente e em outras não? Ou a velocidade não era a mesma? Por que o capitalismo surge na Europa e não em outras partes do planeta onde havia maior produção e riqueza material, como China e Índia, nos séculos XVI, XVII e XVIII, sobretudo na Era Moderna? Lembrando que a obra é de 1905, mas as questões centrais do livro estão aí. E vamos aí tentar entender as possíveis respostas dadas. Vamos lá. Bom, em Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, uma das questões centrais é a influência da religião para o desenvolvimento do capitalismo. Os valores do protestantismo, diferentemente dos valores do cristianismo, por exemplo, trabalho visto como um fim em si mesmo, não trabalho visto como um fardo, como um peso, é um dos valores do protestantismo que contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo não é somente a busca de lucro. A busca de lucro faz parte da racionalidade do pensamento e da ideia e dos valores protestantes. Vejam só, não há um choque entre a busca pelo lucro e a religião. Então a racionalização do mundo, a burocratização, aí o elemento do Estado que a gente vai ver na terceira parte da aula, são fundamentais para se entender o desenvolvimento do capitalismo. É só a gente olhar as principais nações envolvidas, sobretudo até lá 1905, eram de maioria protestante, não eram de maioria católica. Isso não significa que o desenvolvimento do capitalismo aconteceu nos estados majoritariamente católicos. E não esquecendo, né, que a ética protestante e o espírito capitalista são tipos ideais que Weber utiliza para explicar, para trazer as respostas àquelas questões fundamentais. Então, ele é um neocantiano. Né? Então, a ideia aí de uma ética capitalista ligada a uma ética protestante vem ser uma das explicações do desenvolvimento do capitalismo. Então, vamos lá. Primeiramente, o espírito do capitalismo. Origem, racionalização do mundo, desencantamento do mundo. É importante a gente desprender um tempinho aqui para entender esse desencantamento do mundo. O que vem a ser o desencantamento do mundo? Um processo de racionalização, em que as explicações não são todas divinas. Isso acontece na transição da Idade Média para a Era Moderna, fim da Idade Média. Então, ali, entre os séculos XV e XVI, desenvolvimento do mercantilismo, posteriormente, o capitalismo. Então, o capitalismo urbano. Cada vez mais as pessoas passam a viver nas cidades, pequenos artesãos, e de maneira gradual. Coloquei a imagem aqui para vocês da corporação de ofício. Deixa eu voltar. De uma corporação de ofício. A corporação de ofício ela vai se racionalizando, ela vai buscando cada vez mais lucro, ela vai buscando cada vez mais crescer e nascem as fábricas.
né? Corporação de ofício, o dono da corporação de ofício é um antigo artesão, ele controla todo o processo. Nas corporações, já há uma mudança. Algumas pessoas são responsáveis só por uma parte da produção. Isso é racionalizar, né? Então aqui só estou fazendo essa contextualização para vocês. Então essa classe dominante laboriosa trabalha todos os dias e exige o mesmo dos trabalhadores. Então quem domina, né, também é trabalhador. E olha que interessante, né? Eu fiz até um parênteses aqui. No mercantilismo, olha a ideia e vocês vão entender o que está relacionado com essa ética profissional do espírito do capitalismo ligado à ética protestante. Olha só, durante o período mercantilista, séculos XVI, XVII, adentrando o século XVIII, né, que é uma transição do mercantilismo para o capitalismo industrial, não subir salários para incentivar o ócio e os vícios era visto como normal. Hoje é algo que não faz sentido. Mas olha só que interessante. Olha a ideia das pessoas. A ideia das pessoas é não subir o salário dos trabalhadores. Então, a classe dominante pensava assim. Não esquecendo. Ainda no período absolutista, né, de expansão do absolutismo. A subida dos salários não é algo interessante. Por quê? Porque pode incentivar as pessoas ao ócio e aos vícios, à contemplação, à perda de tempo. Essa é a ética profissional capitalista, ligada à ética protestante, que veremos a seguir. O impulso para o lucro não tem a ver em si com o capitalismo. O impulso para o lucro não está relacionado necessariamente a uma luta de classes. Aí já há um embate, né? E aí já há uma questão que os marxistas e, obviamente, Karl Marx não vai concordar. Não tem a ver em si com o capitalismo, mas sim com uma ética profissional, com uma racionalidade. Então não é o capital que produz o capitalismo, mas sim a ética protestante ligada ao espírito do capitalismo. Então, dois elementos fundamentais: formação de um mercado de trabalho formalmente livre e uma contabilidade racional. Isso aparece muito na obra. Pessoal, lembrando, né, o livro aqui, essa minha edição é de 1989, eu indiquei para vocês o capítulo 5, que é um capítulo que ele resume. Indico a leitura da obra toda. Não é uma leitura simples, mas o livro em si tem um pouco mais de 100 páginas, né? Então, aí uma contabilidade racional, voltando aqui ao texto. Então, a racionalização do funcionamento interno do capitalismo. O que Weber vem mostrando para a gente. Por quê? Porque ele quer entender porque nações protestantes desenvolvem mais do que nações católicas. E por que no Ocidente é que há o desenvolvimento do capitalismo e não em outras regiões. Então, dois elementos fundamentais: formação de um mercado de trabalho livre, formalmente livre, e a contabilidade racional. Para quê? Para que as empresas prosperassem. E, lógico, o Estado também. Um trecho aqui que eu acho que vale a pena e ajuda a gente a entender melhor tudo isso. A ganância e a ambição desmedida, a crematística, todas essas características pessoais nada tem a ver com o capitalismo enquanto sistema econômico. Essa é uma noção ingênua de capitalismo. A ação econômica capitalista pauta-se sobretudo pela expectativa de lucro, racionalmente calculada, com base fundamentalmente em noções de renovabilidade e rentabilidade. Tudo é feito em termos de balanço. A previsão inicial no começo da empresa ou antes de qualquer decisão individual. O balanço final para a verificação do lucro obtido. Então está aqui na obra, página 5, páginas 4 e 5. Deixa aqui.
Então vamos lá, ainda para fechar, o espírito capitalismo é um conjunto de convicções e valores defendidos pelos primeiros mercadores industriais. Então o surgimento do capitalismo estaria conectado no campo dos valores, lá, Kant, e não puramente econômicos, tal qual a visão de Marx e Engels. Não necessariamente a expansão do capitalismo é porque o burguês busca lucro incessantemente para explorar a classe trabalhadora. Essa é a visão de Weber. E aí é um embate gigantesco. Na economia, na sociologia e por aí vai. As atitudes envolvidas no espírito do capitalismo tinham sua origem na teologia protestante. Aqui está a chave. E por isso é uma obra clássica. Porque ele traz essa inovação. Até então não havia uma explicação ligando a ética do capitalismo, o espírito do capitalismo, esse tipo ideal, o desenvolvimento do capitalismo, à teologia protestante. Essa é a explicação dele. Então a religião importa no desenvolvimento do capitalismo. A busca do lucro permanente renovado por meio da ação racional. Então vamos lá, antes da gente entrar em ética protestante em si. Religião e capitalismo, então são duas esferas de análise e importância, pode fazer de forma separada, mas também em conjunto para entender o que? O desenvolvimento do capitalismo. Lembrando que são tipos ideais. A ética protestante, a ética da salvação. E a salvação ocorre por meio do quê? Do ascetismo. E que diz, e vamos entender ascetismo, não por acaso eu deixei aqui grifado para vocês. Pela filosofia, conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e autocontrole do corpo e do espírito, que acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade. Religião. No cristianismo e em todas as grandes religiões, conjunto de práticas austeras, comportamentos disciplinados e evitações morais prescritas aos fiéis, tendo em vista a realização de desígnios divinos e leis sagradas. Olha só, disciplina, austeridade, autocontrole, e não a contemplação, a busca da salvação somente para a religião. Não, o trabalho não pode ser visto como um fardo. Busca racional do lucro, valorização da profissão. Somada à ética protestante ao espírito do capitalismo, temos valores como disciplina, parcimônia, discrição, poupança. Tudo isso contribui ao desenvolvimento do capitalismo. Só reduzir aqui um pouquinho. Retomando, pessoal. Ih, essa barra aqui eu não gostei. Ficou uma barra aqui, mas... Bom, é isso aí, pessoal. Vocês ouvirem pessoas, crianças, faz parte do processo. Bom, vamos lá. Eu vou... Apresentação de slide aqui. Essa barra ficou aqui, chatinha. Bom. Vamos para a segunda parte. Então, o espírito do capitalismo é o espírito da racionalidade, é o espírito da mudança, do desencantamento do mundo, relacionado a esse desencantamento do mundo. As explicações não são mais divinas para tudo. Uma outra contribuição, a contabilidade nas empresas. Então, a ética protestante somada ao espírito do capitalismo contribui para o desenvolvimento capitalista devido aos valores. Vamos a esses valores da ética protestante. E só relembrando aqui algumas contribuições dos Quakers, um grupo religioso do século XVII na Grã-Bretanha, a preocupação com o desperdício do tempo
pois sendo a vida breve, cada hora perdida é uma hora não trabalhada a serviço de Deus. All times money. Luteranos, Martinho Lutero, né, o primeiro dissidente da Igreja Católica, né, a partir de Lutero vem a Reforma Protestante, né, que levou a embate contra a Reforma e levou a guerras, como a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos, essencialmente, foi uma guerra religiosa que, ao longo dos 30 anos de guerra, as questões passam a ser, além de religiosas, questões relacionadas ao poder entre os estados. Então, os luteranos, a divisão do trabalho como vontade de Deus. Deus dá a cada homem missão e vocação. Essa é uma grande contribuição para a ética protestante ligada ao desenvolvimento do capitalismo. Dos puritanos também, são calvinistas. Calvino, a oportunidade de trabalho disponibilizada por Deus não pode ser rejeitada. A oportunidade de trabalho disponibilizada por Deus não pode ser rejeitada. E se a ele apresenta essa possibilidade como lucro, o faz com propósito soberano. Ao homem resta obedecer. É da vontade de Deus que o homem trabalhe, seja racional e lucre e seja predestinado. A salvação vem de Deus, somente de Deus vem a salvação. Mas Deus quer que o homem trabalhe, que ele não fique ocioso, que ele não fique contemplando a natureza. Olha a diferença aí para o pensamento católico desse período anterior e até então. Então, ao longo de séculos, séculos 16, 17, da ascensão do protestantismo no mundo, há uma relação entre essa ascensão, de acordo com Weber, e o desenvolvimento do capitalismo. Travou um pouquinho, vamos lá. Então, o calvinismo, século XVI, o homem é chamado por Deus para cumprir sua missão, é vocação, trabalho e profissão. Olha a ética protestante, contabilidade diária do seu tempo. O desperdício de tempo é pecado. Deus não quer. O calvinismo leva ao extremo a noção de predestinação. O homem só se salva, só Deus salva o homem. Então ninguém merece a salvação, porque ninguém é digno dela. A salvação existe para a maior glória de Deus. Deus quer salvar. Então a vocação é sinônimo de profissão. Página 112, no capítulo 5 da obra clássica de Weber. Vou ler um trecho para vocês, segundo parágrafo. A perda de tempo, portanto, é o primeiro e o principal de todos os pecados. A duração da vida é curta demais e difícil demais para estabelecer a escolha do indivíduo. A perda de tempo através da vida social, conversas ociosas, WhatsApp, Instagram... Opa, não está escrito aqui. Conversas ociosas, luxo, o mesmo do sono, além do necessário para a saúde. Olha isso. 6, no máximo 8 horas por dia é absolutamente dispensável do ponto de vista moral. Valores. Não se trata assim do times money de Franklin, mas a proposição lhe é equivalente no sentido espiritual. Olha só, é para além da questão econômica. Isso que ele quer dizer aqui, né? Está discordando de Franklin nisso. Não é só uma questão econômica de times money, mas é espiritual. O ascetismo, a ascese do calvinismo. Ela é infinitamente valiosa, pois de toda hora perdida no trabalho redunda uma perda de trabalho para a glorificação de Deus. Olha só. Então é intimamente ligado à questão do trabalho e sua relação com Deus, né? Deus quer que você trabalhe muito, prospere, busque o lucro, porque só assim você vai se salvar. Então, o protestantismo, maneira de agir econômica, está na raiz do protestantismo, dos valores protestantes.
Lá do século XVI, XVII, XVIII. Né? O Weber, não esqueçamos, está pensando na sociedade anterior, obra de 1905. Então, os valores atuam de maneira decisiva sobre os indivíduos. O objetivo do capitalismo é aumentar a riqueza alcançada, aumentar o capital. Vejam, não necessariamente, né, vou até retomar no início da aula, eu falei, o impulso para o lucro não tem a ver em si com o capitalismo, mas tem a ver em si com uma ética profissional, com uma ética e com os valores espirituais do indivíduo. Aumentar a riqueza. Por quê? Porque Deus quer. Se você trabalhar, se você buscar. Uma indicação segura de que se está predestinado é que você prospere. Se você não prospera, você está fazendo algo errado. Então, no protestantismo, a vocação é como sinônimo de profissão. O importante nesse mundo é trabalhar para criar riqueza. E criar riqueza não para desfrute pessoal. Esta é a base da salvação. Tal mentalidade acabou configurando a tipologia do empresário moderno. Sim, do empreendedor 4.0. Então, o capitalismo é visto como uma cristalização objetiva destas premissas teológicas e éticas. O capitalismo se desenvolve devido à luta de classes, devido à busca incessante pelo lucro e pela exploração do trabalhador da burguesia. Estou aqui dialogando com Marx. Então, em virtude do seu trabalho e da riqueza criada pelo trabalho, encontra um modo completo e sensível de conquistar a salvação individual. Então, o protestantismo forma um novo ethos, uma nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo em oposição ao catolicismo. Por quê? O catolicismo da Idade Média, do período... o resquício ainda da Idade Média, é contrário ao enriquecimento. A usura, lembram? Do lado do ensino médio? Desprendimento dos bens materiais deste mundo. Contemplação. Trabalho como maldição. Trabalho para sobreviver. Trabalho não necessariamente por meio da racionalidade, da contabilidade e tudo mais, não necessariamente fará com que você seja predestinado ou não. Não é isso. Mas sim sua bondade neste mundo. Seus valores, como a bondade, um dos valores, vão lhe garantir a salvação. E não necessariamente a prosperidade econômica. Então, na visão do protestante, a prosperidade econômica está ligada à predestinação. Para o católico, não. Então, o catolicismo, a contemplação, a fé como elemento fundamental. A fé é fundamental. A culpa relacionada ao enriquecimento. O protestantismo traz um novo ethos. E isso, Weber enxerga a realidade a partir dos seus tipos ideais. E Weber vai explicar o desenvolvimento do capitalismo numa velocidade maior, num ritmo maior e prosperidade maior para algumas nações e para outras não, porque não são majoritariamente protestantes. Bom, terceira parte. Capitalismo e Estado. Formação da... Só um minuto aqui. Vou ver o tempo aqui. Bom, capitalismo e Estado. Então, até aqui, a ideia é que vocês entendam a relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo e o desenvolvimento de algumas nações. De como os homens, os indivíduos, lembram? Individual, e não a visão
positivista de generalização, esse indivíduo racional, por meio de uma ética que liga a religião à economia, faz com que ele busque racionalmente a prosperidade. Em última instância, o capitalismo se desenvolve. Então, o capitalismo é fruto da racionalização do mundo. O desencantamento, desmagificação do mundo acontece nesse período. Fim da Idade Média. Transição aí para o homem moderno, era moderno. Na face do Estado, o fenômeno corresponde ao processo de racionalização do mundo. Formação da autoridade legal. O Estado é uma autoridade em termos legais. O Estado, agindo racionalmente, permite a previsão de uma ação, como ele age. E não, o Estado não pode estar à mercê de um rei maluco, ou de um presidente maluco. Opa, né? Qualquer semelhança com a realidade atual do país é mera coincidência. Gente, eu estou brincando aqui, tá? Né? O nosso sistema e nossa democracia permite que seja eleito um presidente que ameace a própria democracia. Né? Vejo como uma ameaça clara a democracia, fazendo esse parênteses para vocês. Bom, então as garantias para a vida em mercados atores econômicos capitalista, Estado equiparado para a produção de políticas públicas. Um aparato eficiente. Aí vem a dominação racional. O Estado racionalmente, e também o capitalismo é uma forma de dominação racional. Legal, lembra dos exemplos? Não é a própria burocracia estatal, mas também uma empresa. Uma empresa é uma forma de dominação. Dominação racional legal. Legalmente, o Estado é o único que tem monopólio do uso legítimo da força. Epa. Então, as organizações burocráticas têm regras. Os burocratas que trabalham para o Estado ou nas empresas, aí são os funcionários das empresas, são selecionados por méritos. Não há regulação específica para um evento particular de um fenômeno. As relações são impessoais, universais dentro da burocracia e da burocracia da sociedade. Essa visão de Weber. Partindo dessa visão, dessa racionalidade, a burocracia faz com que os meios de produção pertençam à empresa, ao Estado, não mais ao indivíduo, a separação entre a vida pessoal e o trabalho. Essa é a visão de Weber. Num esqueminha aqui para a gente entender melhor essa relação entre capitalismo e Estado, por quê? Porque é o Estado que vai garantir também o desenvolvimento do capitalismo por meio do quê? Da racionalidade. Já que quem vai passar quem serão os políticos, a elite política, antes da nobreza, ao longo do século XIX, a redução do poderio dos monarcas, do absolutismo, e cada vez mais industriais são políticos ou influenciam as decisões políticas. E pela lógica weberiana, nesse triângulo aqui, né, tem que fazer as três pontas aqui do triângulo e uma relação entre elas, há uma racionalidade, há uma coesão social a partir dessa racionalidade, não da abstração, da contemplação e tudo mais. Os políticos, organizados em partidos, têm suas ideologias e paixões, representam o povo. E qual é a capacidade, o poderio dos políticos? Podem mudar as regras, as leis. Constantemente leis são mudadas. Os burocratas têm competência técnica, respeitam a hierarquia,
as rotinas, os procedimentos. O caráter da burocracia é racional. Há uma impessoalidade nas relações. Os burocratas estão ali porque eles têm mérito. Bom, essa discussão é gigantesca, né? Porque não necessariamente isso acontece, sabemos disso, e das confusões que existem, né? Mas para Weber, a coesão social vai acontecer a partir daí. E o povo, individualmente visto, então um indivíduo ele tem interesses próprios, partindo do pressuposto que esses interesses são racionais. Então ele escolhe políticos que são organizados em partidos, mas que não agem necessariamente por competência técnica, tem lógica na conduta e tudo mais. Não. É necessário que o Estado tenha um aparato burocrático para quê? Para atender os interesses da nação, o bem comum em última instância. Bom, pessoal, aqui, né, a gente segue falando, é sempre uma adaptação, um aprendizado, mas volto a falar, né? Estou enviando para vocês hoje o vídeo, na próxima quinta-feira faremos a nossa aula. Plantão de dúvidas e análise de conjuntura também, podemos falar de outros assuntos. Mas fazer uma breve revisão acerca de Weber e participem dessa próxima aula para que seja aí uma aula produtiva, tá? Mesmo que eu busque gravar, eu preciso definir o aplicativo, mas eu acredito que ou será o Google Meet ou o Zoom. Se for pelo Zoom, a gente faz naquele esquema de 40 minutos, eu marco uma outra um intervalinho de 10 minutos e a gente volta. E espero que esteja sendo produtivo, esteja sendo aí, que esteja valendo a pena, porque neste momento, um período duro, em todo o mundo, e para algumas nações e alguns povos como o brasileiro está sendo mais difícil, né? Uma extrema direita fascista tem um projeto aí os neofascistas estão chegando ao poder e claramente, né, buscam o autoritarismo, solapar as instituições democráticas, as instituições que sustentam a nossa democracia. Então, por mais que seja difícil, seguimos sem desânimo e passaremos por isso. Passaremos por essa crise, passaremos por essa crise política e a combinação de 3 crises no país, política, econômica e de saúde pública. Indico para vocês um vídeo que é da BBC. Eu assisti recentemente esse vídeo e ele trata, né, de como o mundo ocidental passou a dominar o mundo, né? E há um episódio sobre o trabalho. E aí vem a ética protestante e o espírito capitalismo como base, uma das bases para a explicação desse vídeo. É do Neil Ferguson. É sensacional, vale a pena. Bom, eu mandei para vocês a versão em inglês. Quem puder, não sei se existe a versão em português, mas né, busquem aí. E já vale para treinar o inglês também. Uma indicação de música, Aldir Blanc, o bêbado e equilibrista. Caramba. Aldir Blanc, um dos maiores compositores da música popular brasileira, faleceu essa semana por coronavírus. Então, vale a pena. A música foi eternizada na voz de Elis Regina. João Bosco e Elis Regina fizeram alguns duetos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Grande abraço a todos
Até o nosso plantão de dúvidas.